Eu sou o cara que cumpre promessas. Eu prometi no grupo dos membros um parabéns para a Emanuele, que vai me levar num jogo lá em Porto Alegre assim que a pandemia acabar. Sabe Deus quando vai ser. Um beijo para a Emanuele, um parabéns. E para o Caio Henrique, ambos fazem aniversário nesse dia, nessa bela segunda-feira. Parabéns aos dois, muito obrigado por serem membros. Fique agora com o nosso querido pré-jogo. Vai ter um cortezinho, ó. Pré-jogo, aquele vídeo em que a gente tenta prever o futuro enquanto ao mesmo tempo teme e tem pavor dele. Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos para comentar The Strongest e Santos, que se enfrentam pela quinta rodada, a penúltima rodada da fase de grupos, pelo grupo C, a partir de 7h15 da noite de terça-feira. Transmissão Fox Sports, com Paulo Andrade, que é ótimo, maravilhoso, inclusive a narração dele do gol do Alisson, do Liverpool, de cabeça no último final de semana, é um espetáculo. Mas, se você quiser me ouvir comentar, repetirei o que fiz semana passada, na rede roxinha / Marcelo Razan, H-A-Z-A-N. Vou comentar o jogo com a narração do Marcelo. Ele falou que ia convidar a Anitta também para comentar como fez semana passada. Não sei se eles se acertaram, mas eu estarei lá, a não ser que algo ocorra, tipo eu morrer, por exemplo. Bato na madeira porque eu não desejo isso nesta terça-feira. Então, se você quiser assistir na TV Fox Sports, qualquer coisa pode apertar mudo, abrir no seu celular, computador ou o que for a rede roxinha e me ouvir comentando. Ou, claro, você pode assistir ao jogo se não tiver Fox nos links da internet que estão aí, são gratuitos, são polêmicos, eu não divulgo, mas quem quiser divulgar, nos comentários a molecada sempre coloca, não tem problema. Grupo C da Libertadores, vou falar do The Strongest? Vou, tenho comentários. Vou falar do Santos? Vou, afinal de contas é o Eu Vim de Santos, aparentemente. Mas quero falar primeiro de contas, o grupo C está muito complexo, vamos lá. Chegamos a essa rodada com o Barcelona de Guayaquil com 9, Santos e Boca com 6, o Santos com 1 gol de saldo a mais, 2-1, e o The Strongest com 3 pontos. O The Strongest venceu o Barcelona na mesma La Paz que encararemos nessa terça-feira por 2-0. O placar é um pouco enganoso, mas daqui a pouco a gente fala disso. Então 9-6, 6-3. Todo mundo tem chance de classificação, então vamos começar com as contas de classificar o Santos para as oitavas da Libertadores. Há um resultado ideal. Abra esse vídeo, se você puder, com a tabela do grupo, porque as contas são complexas. Mas há um resultado ideal muito claro, uma combinação, melhor dizendo. O Santos joga na terça, mas Boca e Barcelona em Boca é só na quinta, 9 horas. Ou seja, a gente vai saber como vai para a última rodada só quinta, por volta das 11 da noite. Mas os resultados ideais dessa rodada para o Santos são, claro, o Santos vencendo na altitude, o Santos iria a 9, e o Barcelona vencendo em La Bombonera, porque isso levaria o Barcelona a 12 e classificaria o Barcelona. O que isso significaria? Que Barcelona contra Santos na última rodada, um empate garantiria os dois classificados. Ou seja, você ficaria de olho lá na Bombonera, o Boca pega o The Strongest, deve vencer, e o Santos poderia dar uma trabalhada no jogo, segurar um empate se o Boca começasse a golear o The Strongest, o que provavelmente vai ocorrer, se assim eles precisarem. Esse seria o resultado ideal. Os dois times que jogam fora de casa vencendo, Santos e Barcelona, e um empate classificaria ambos na última rodada. Mas isso é muito difícil, são dois times vencendo fora de casa. Vamos pensar então primeiro nas vitórias do Santos, na vitória do Santos fora e o Barcelona não vencendo. Não é tão bom para o Santos, de qualquer maneira. Tem uma situação que viraria um caos completo, que é o Santos vencendo, iria a 9, empataria com o Barcelona, e o Boca vencendo, iria a 9 também, empataria com os dois. 9-9-9. O The Strongest estaria eliminado de tudo, inclusive da Sul-Americana. 9-9-9. Por que esse resultado não é bom para o Santos? Mesmo que o Santos vença, o Boca vença. Porque o Santos iria para a última rodada contra o Barcelona fora de casa, com o Barcelona precisando vencer e, provavelmente, dependendo do resultado de amanhã, e aí é uma conta mais complexa ainda, precisando só de um empate. O Barcelona hoje tem mais saldo que o Santos. Para o Santos virar esse saldo, precisa vencer de 2 gols de diferença, aí viraria esse saldo. E o Boca deve ganhar na última rodada da Strongest, né? Então o Boca iria a 12 e Santos e Barcelona fariam um mata-mata entre si, ou um mata em jogo único, para ver quem pegaria a segunda vaga. Então, se o Santos vence e o Boca vence, complica bastante para o Santos. Essa é a realidade, mesmo com o Santos vencendo. Agora, se o Santos vence e empata entre Boca e Barcelona, o Barcelona iria a 10, o Santos 9 e o Boca 7. Ainda não é tão bom. Porque mesmo o empate entre Barcelona e Santos, o Santos dependeria do saldo, porque iria a 10. E aí, Boca vai vencer o The Strongest na última rodada e iria a 10 também. E o Boca deve golear, então faria mais saldo. Hoje a nossa vantagem é de um gol só. Então também seria uma situação bastante complicada.
Tenham na cabeça, vencer amanhã e torcer para o Barcelona vencer o Boca na Bombonera na quinta-feira é o resultado perfeito para o Santos. Qualquer outro resultado complica. Um empate do Santos amanhã, primeiro, colocaria o Barcelona a 10, o Santos a 7, e aí o Boca, o Barcelona a 10, o The Strongest a 4, o Santos a 7, a gente não eliminaria o The Strongest da briga pela Sula, e 7 pontos a gente continuaria atrás do Barcelona e dependeria do Boca perder algum dos jogos. E se perder para o Barcelona, perder para o The Strongest também. Começa a ficar muito complexo. Eu vou parar por aqui para não ficar tão complexo. Eu quero deixar claro o que vocês devem torcer. Vitória do Santos, é claro, e vitória do Barcelona na Bombonera quinta-feira. Se a gente perder pro The Strongest, aí complica tudo. E é para essa conta que eu vou agora. Porque o The Strongest iria a 6, o Santos também 6, o Barcelona e o Boca, que se virariam em outro resultado lá. Se o Santos perde, mas o Boca também perde, pararia em 6, aí iria para uma briga de saldo na última rodada. É muito difícil para o Santos se classificar se perder amanhã, porque o Boca pega o The Strongest na última rodada e deve golear. Para a Sul-Americana, o Boca golear o The Strongest seria uma boa. Aí o The Strongest se afundaria e a gente garantiria essa vaga de terceiro lugar no saldo, mesmo perdendo na última rodada, ou em um empatezinho também garantiria. Para classificar é vitória do Santos e vitória do Barcelona em La Bombonera. Qualquer outro resultado complica muito. Para a Sul-Americana não é tão complexo, porque o The Strongest deve perder na última rodada, então o Santos meio que tem tranquilo ali uma terceira posição. Tá certo? Não deve estar certo, né? As contas são complexas mesmo. A gente vai fazer as contas mais bonitinhas após o fim da rodada, a rodada que acaba só na quinta-feira, com Boca e Barcelona. Torçam para o Barcelona, é o ideal para a gente, de qualquer maneira. Muito bem, falei das contas. Você deve ter, inclusive, parado o vídeo, porque o cérebro deu uma pifada tal como o meu, ou desistido de mim, porque matemática não é o meu forte, mas de fato é um pouco complexo. Agora vamos falar do The Strongest, depois falo do Santos. O The Strongest que eu fiz um vídeo aqui mostrando como, contra o Boca, que eles perderam na altitude, eles basicamente cruzaram bola de longe e chutaram de fora da área, não fizeram gol, perderam de 1-0. E como eles abriram espaço para o Boca, jogaram contra-ataque. O Boca perdeu vários gols no contra-ataque, mas o gol foi no contra-ataque, 1-0 vitória deles. Já contra o Barcelona, e que eles venceram por 2-0, você pode até pensar que foi um pouco diferente, mas não foi. As jogadas, que inclusive nem foram tão perigosas assim, que não saíram gol, também foram de cruzamentos e também foram chutes de longe, e o Barcelona bobeou nos gols sofridos. O primeiro é um gol em que o Barcelona erra uma saída de bola na zaga direita. Então imagina o Kaique. O Kaique deles errou um passe, a bola bate no cara do The Strongest, sai na cara do goleiro livre, ele toca na saída e esse é o gol. É só não errar que isso não acontece, não é mesmo? E o outro gol foi de um contra-ataque, a zaga do Barcelona perdeu na corrida, faltou gás, você vê o cara sai na frente, o maluco da Bolívia dá um pique pelo lado e alcança primeiro, mesmo saindo muito de trás, faltou gás e os caras meteram gol. E por que é importante a gente comentar? É importante que o Santos jogue segurando o fôlego, jogando no contra-ataque nos momentos certos. Por que no contra-ataque? Porque quando você segura o The Strongest, arma uma barreira na frente da sua área, o The Strongest não tem essa habilidade para entrar na área. Vai chutar de longe, aí você torce para os chutes saírem tortos, pro João Paulo tá bem e tudo mais. Aí, né, também a gente precisa do nosso goleiro bem. E os contra-ataques, eles dão espaço. Só que você não pode correr o jogo inteiro, vai faltar ar na altitude. Então, uma estocada aqui, outra ali e matar o jogo quando essa oportunidade surgir. Não pode deixar os caras terem um contra-ataque de volta. Então, nesse caso específico, o Santos jogando pressionando lá, vai significar um time mais cansado e a liberação para um contra-ataque do The Strongest. Aí, amigo, não há forma física de Kaique, de Luan Pérez que aguente, porque a altitude tira o seu fôlego. Não pode dar contra-ataque para o The Strongest. Correr no pique, na disputa 1 contra 1, corrida mesmo, vai perder. Ninguém ganha assim na altitude. É importante a gente jogar um pouco mais controlado atrás e aproveitar contra-ataque, porque você tem um Lucas Braga, você tem um Ângelo, você tem meninos que têm um pouco mais de fôlego e podem jogar nesse contra-ataque. É o estilo de jogo que eu adotaria, pelo que eu vi do The Strongest, um time que fica cruzando bola na área e que fica chutando de longe. Dá a bola para os caras, rouba e aí corre. Só nesse momento corre, não gasta corrida à toa
o estilo encaixa. O Santos é bom em contra-ataque, é um estilo que encaixa. Dito isso sobre The Strongest, a gente precisa pensar na nossa escalação. A única mudança pode ocorrer no meio. Então vai jogar o João Paulo, vai jogar o Pará, Felipe Jonathan, Kaique e Luan. No ataque, o Marinho nem viajou, vai jogar o Ângelo, vai jogar o Lucas Braga e vai jogar o Caio Jorge, a não ser que o Fernando Diniz acorde amanhã com um milagre. Tô até olhando ao vivo aqui, vamos ver se algum setorista, por exemplo, tweetou que uma escalação maluca tá saindo. Por enquanto nada, eu tenho aqui uma aba aberta para eles, estou de olho, vou nos mais confiáveis. Ninguém falou nada. Então, estamos à noite aqui ainda meio tranquilos nessa relação. Se surgir alguma bomba, a gente discute depois. E aí vem a única mudança possível no meio. O Alisson volta. O Alisson viajou. Ele vai ser titular ou vai ser o Balieiro? Eu acho muito difícil que o Alisson entre sem ser no lugar do Balieiro. Acho que o Pirani é absoluto ali. Acho que o Giamota continua no jogo. Então, isso traria Alisson ou Balieiro de primeiro volante. Acho que os dois vão jogar. Acho que o Alisson pode começar de titular, e se começar de titular, deve cansar pela questão física, sem ritmo de jogo e voltar na altitude. Ou pode entrar no segundo tempo, até para fortalecer esse sistema defensivo, dependendo do resultado da partida. Se digamos que está 1-0 pra gente, tranca lá com o Alisson, rouba a bola e joga para frente para a corrida, entendeu? Eu iria de Alisson titular. E acho que o Diniz vai também. Por quê? Porque você planta o Alisson ali e fortalece desde o começo um cara que não sai tanto para o ataque. O Balieiro ainda sai mais. O Balieiro e o Giamota ficam revezando. Eu plantaria o Alisson ali junto com o Kaique e o Luan Pérez e seguraria nessa linha de 3 ou 5 com o Pará e Felipe Jonathan. Para bloquear os chutes de fora da área. Ou melhor, bloquear a entrada na área, não deixar e forçá-los a ficar chutando de longe. O Alisson faz essa movimentação em frente à área. Deixar os caras, forçá-los a chutar de fora e não deixar entrar na área. Então eu começaria com o Alisson para forçar esse estilo de jogo. Evitar ao máximo qualquer entrada. Se você tem um Giamota ali revezando com o Balieiro, às vezes você cai do Giamota, você pega de surpresa, precisar marcar de primeiro volante, ser fintado e aí complica todo o sistema defensivo, os caras entram na área. Eu quero que bloqueie essa entrada na área, deixe os caras chutar de longe. De repente a gente toma um gol de chute de longe, mas você precisa apostar em algumas coisas no futebol. Eu começaria com Alisson, Giamota e Pirani. Tentar abrir 1-0, tira um Giamota ou Pirani se estiver mais cansado, coloca o Balieiro para fortalecer ainda mais esse sistema defensivo. Seria a minha aposta de acordo com o que a gente tem em campo e no banco. Eu vou passar os relacionados para vocês, apuração do Lucas Mussetti na Gazeta Esportiva. João Paulo, John e Vladimir viajaram, Pará, Madison e Felipe Jonathan nas laterais, Kaique e Luan Pérez com Luiz Felipe e Robson no banco, Alisson, Balieiro, Pirani e Giamota. Aí no banco, os outros, né? Um deles vai ser banco, mas os outros, Kevin Maltos, Ivonei, Lucas Lourenço. E no ataque, Lucas Braga, Caio Jorge e Ângelo, que devem ser os titulares. E aí Marcos Leonardo, Alanzinho e Copete. Acho que não dá para fugir muito... Deixa eu tirar meu computador aqui. Acho que não dá para fugir muito da escalação. A única mudança ou a única dúvida sendo entre Alisson e Balieiro. Vamos ver qual será o titular. Minha opinião, eu iria de Alisson. Porque se ele cansa no segundo tempo sem ritmo, você tem um outro cara para entrar ali e bloquear. E eu acho que o Alisson bloqueia melhor. Então é apostar em abrir um 1-0, não deixar o The Strongest abrir o placar para a gente tentar controlar o jogo depois. Contas complexas, escalações complexas e um time não tão complexo como é o The Strongest. Afinal de contas, a gente meteu 5-0 na Vila. Mais que a altitude é o caso complexo, é a complexidade da partida. Então, o Fernando Diniz e seu toque de bola amanhã, eu aposto que a gente começa a ver. Eu aposto que quando o Santos tiver a bola e não for no contra-ataque, digamos um tiro de meta, o Santos vai tentar atacar com calma, aí sim, passando mais a bola, não forçando o jogo tanto para não cansar. Apostas, vamos ver como sai. Esse pré-jogo sai na segunda noite, vocês estão vendo segunda noite, espero. Terça de manhã tem um vídeo interessante sobre um dos jogadores que apareceram no bid ontem no Santos. Fica surpresa, quem é mais ligado já sabe de que eu estou falando. E à noite, claro, a gente volta. Se vencer, entramos ao vivo, torçamos para isso. Se não, gravo triste. Bom, enfim, eu falo, depende, né? De repente é um empate, a gente vê. Tem vídeo logo depois, torçam para ser ao vivo, porque aí significa vitória. Beijo para vocês, até amanhã.